Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. Terceiro Milênio tem como tema desencarnação. O que é? Como se processa o desligamento do espírito do corpo? E o que é perturbação espiritual após o desencarne? E para esta temática, aqui junto conosco, o nosso convidado, nosso amigo, o professor Paulo Brum. Professor Paulo, que alegria e satisfação de receber o Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Obrigado, Madeira. Uma satisfação muito grande estar aqui novamente na tua presença, né? E junto com o nosso público, gente. O prazer é todo nosso. Fala sobre desencarnação. Para nós entendermos, né, o que se entende por desencarnação? Bem, a desencarnação, ela nada mais é do que um processo. Um processo pelo qual os espíritos se desprendem do corpo físico em virtude da cessação da vida orgânica, né? Quando há esse desprendimento definitivo do espírito, do corpo físico, aí nós realmente estamos desencarnados, né? A desencarnação, assim como a reencarnação, ela é um ciclo, ela não é uma coisa estanque, né? É só que esse ciclo, no processo desencarnatório, ele não é bem claro, né? Por quê? Porque na reencarnação nós temos um início e temos um fim, né? Na reencarnação ela começa quando? Ela começa no momento da fecundação, ou seja, no momento da formação do zigoto, que é nada mais é do que o encontro do espermatozoide com o óvulo, ou seja, aquela célula que reúne metade das informações genéticas do pai e metade das informações genéticas da mãe. Então, é o produto da fusão de um gameta feminino com um gameta masculino, né? E a reencarnação, como diz que nós estamos falando, ela inicia na fecundação e vai até os 7 anos de idade, né? Isso se nós olharmos somente o lado biológico. Porque se nós olharmos o lado espiritual, a nossa reencarnação ela começa bem antes, começa bem lá atrás, né? Então, a reencarnação é o início de um ciclo biológico e a desencarnação é o fim desse ciclo biológico, né? Só que na desencarnação, esse ciclo ele não é claro. Ele é bastante confuso, né? Ele é pior do que na reencarnação. Por quê? Porque na desencarnação nós não temos um parâmetro, né? Nós não sabemos quando a nossa desencarnação começa e quando ela termina. É um processo assim bem complexo. Ele é bem complexo o processo. Bem complexo, né? E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Vai depender muito das condições da pessoa, do grau evolutivo da pessoa, de uma série de fatores, né? Vai depender também do tipo de morte, por aí vai. Claro, uma série de fatores que vão influir no nosso processo desencarnatório, quer dizer, a nossa liberação definitiva com o corpo físico. E como se processa o desligamento do espírito do corpo? Como se processa esse desligamento? Esse desligamento ocorre da seguinte maneira. Para que a gente entenda melhor, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos olhar esse processo no fenômeno inverso, ou seja, na reencarnação primeiro. Então, no período reencarnatório, quando nós vamos reencarnar, né? Então, um espírito, quando está prestes a reencarnar num corpo humano em vias de formação, né? Um laço fluídico, que nada mais é esse laço do que a expansão do seu perispírito, ele vai se ligar ao germe. O que é esse germe? Que é o embrião, que está começando a se formar, né? Para o qual ele foi atraído por uma força irresistível desde o momento da fecundação, tá? Então, à medida que esse embrião se desenvolve, esse laço vai se apertando cada vez mais. E sobre a influência do princípio vital do embrião, o fluido vital, né, que possui certas propriedades da matéria, ele se une molécula a molécula com
o nosso corpo em formação. Tá? De onde nós podemos dizer que o espírito, por meio do seu perispírito, ele se enraiza, digamos assim, nesse germe, nesse embrião, né? Como uma planta se enraiza na terra para se firmar, né? Então, quando esse germe, quando esse embrião está inteiramente desenvolvido, está pronto, a união então é completa, né? E então ele nasce para a vida exterior. Aí é o processo reencarnatório. Agora, o contrário, que foi a tua pergunta. Como acontece na desencarnação? Então, a desencarnação é pelo um efeito contrário, né? A união do perispírito e do corpo físico, né? Que tinha ocorrido sob a influência do princípio vital do embrião, né? Quando esse princípio deixa de existir, no momento que ele deixa de existir, em consequência, digamos, da desorganização do nosso corpo, a união que era mantida por uma força atuante, ela vai cessar, ela vai terminar essa união. Então, o perispírito ele vai começar a se desligar do corpo físico, molécula a molécula, né? Mas então o espírito aí, havendo esse desligamento, ele vai retomar a sua liberdade. Então é por isso que a gente fala assim, ó, que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas sim a morte do corpo que causa a partida do espírito. Certo. E esse processo, ele é um processo lento, a alma se liberta gradualmente, né? É um processo feito de maneira muito lenta e muito gradual, né? O espírito ele vai se desligando pouco a pouco dos laços que eles estão presos ao corpo físico. E um detalhe importante é que esses laços, eles se desatam. Eles não são, digamos assim, eles não se quebram, né? E nem são cortados, eles se desatam. E tem uma equipe espiritual fazendo, com certeza, auxiliando e fazendo esse trabalho. Tem toda a espiritualidade, né, encarregada dos processos desencarnatórios, que estão trabalhando. Se bem que na maioria dos casos o processo desencarnatório ele é quase que automático. Ele ocorre na maioria dos casos ele é um processo automático. Mas geralmente a equipe está sempre presente ali para se vier algum problema maior, eles estão sempre atentos. Certo. E o que é perturbação espiritual após o desencarne? E se essa perturbação ela é igual para todos? Bom, a perturbação, então, como a gente estava falando, perturbação espiritual, ela vai ocorrer após o nosso desencarne. Então, para que a gente tenha uma ideia, é mais ou menos assim. Por exemplo, quando nós nascemos, quando a gente nasce, o que acontece? A gente é criança, é bebê, então a gente fica sonolento, a gente dorme bastante, a gente só acorda para comer, né? A gente não tem um nível de consciência adequado, tá? E conforme a gente vai terminando o nosso processo de reencarnação, aí a gente vai começando a tomar pé da situação, a nossa consciência vai começando a retornar e nós vamos nos conduzir normalmente. Quando a gente desencarna, é a mesma coisa. Então, no momento que eu desencarno, a gente fica um certo tempo sem consciência, fica um determinado tempo perturbado, né? Até que a gente possa tomar pé novamente da nossa situação, recobrar a nossa consciência e retomar a nossa vida que continua, né? E esse período da perturbação, ele não é igual para todos, né? E depende como foi a nossa existência, principalmente, e do nosso padrão evolutivo. Como ele é nada mais é do que um período de adaptação. Então, se nós estivermos aqui na Terra, né, uma boa existência, com bons pensamentos, com boas atitudes, esse período ele será, digamos, um período curto, digamos assim, e muito tranquilo. Se ao contrário, se formos apegados às coisas materiais, fomos apegados aos vícios, fomos apegados às coisas da sensualidade, essa perturbação espiritual, ela será um tanto dolorosa e bem mais longa. Claro, vai depender da vida que a gente levou aqui na Terra. Que a gente levou aqui na Terra, né? Exatamente, vai depender do que a gente levou aqui na Terra. Então eu te pergunto, professor Paulo, nosso caráter, nossas ações e nossa evolução moral são fatores determinantes no momento e após
o desencarne? Com certeza, né? Conforme nós estávamos falando anteriormente, na pergunta anterior, a questão moral ela tem um peso muito grande no nosso processo desencarnatório, porque nós vamos estar sempre onde os nossos pensamentos estiveram, nós vamos estar sempre onde nossas ações estiveram, né? Então, o que nós podemos fazer de prático, né, é que a nossa vida de cada dia, as escolhas que a gente faz, né, a nossa palavra, o nosso modo de agir, isso é que vai influir no estado em que nós vamos nos reencontrar lá do outro lado, né? Então, a nossa moral, ela influi decisivamente no nosso processo de desencarne, né? Quanto mais moralizado a gente for, mais, digamos assim, mais rápido é esse período de perturbação, mais simples ele será, menos doloroso também. Perfeito. Professor, após o nosso desencarne, após também esse período de perturbação, para onde nós vamos? E quem nos recebe? Pois é. Nós sabemos que na Terra existem diversas camadas, né, de existências, e essas camadas como se fossem determinados níveis, né, que nós podemos chamar de planos ou podemos chamar de esferas. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos para um nível mais compatível com o nosso grau de evolução, né? Sempre nós vamos viver e conviver em ambientes com as mesmas pessoas que tiveram as mesmas afinidades nossas, com os gostos parecidos com os nossos, né? Digamos assim, com os defeitos iguais aos nossos. Quer dizer, não vai haver sobressalto, nós vamos procurar os nossos afins. Então nós vamos para um plano que esteja de acordo, seja compatível com o nosso grau de desenvolvimento e com o que nós fizemos durante a nossa reencarnação. Geralmente tem um familiar a nos esperar, né? Mas nem sempre a gente percebe isso, dependendo da nossa condição, né? Muitas vezes os espíritos nem conseguem enxergar os seus familiares, né? Mas sempre, na grande maioria, tem um familiar, um progenitor, a progenitora, que está lá de plantão, né? Até muito antes, né, da gente desencarnar, no momento dos anjos já está de plantão nos auxiliando. Nos preparando. Né? Então, nós vamos para locais condizentes compatíveis com o nosso grau de evolução. Não há sobressalto. Não adianta, por exemplo, digamos aqui, nós estamos aqui em Pelotas, reencarnar em Pelotas, eu acho que eu vou para o nosso lar. Isso. Só que o nosso lar, a gente sabe que o nosso lar está situado na cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos ficar aqui pelo Rio Grande do Sul mesmo, né? Em alguma esfera perto, talvez até aqui em Pelotas, na esfera superior da cidade. Claro. Talvez até por aqui mesmo, não muito longe daqui. Muito bem. Conservamos a nossa individualidade após a morte do corpo físico? Te faço essa pergunta por quê? Porque às vezes quando a gente morre, desencarna, parece que a pessoa ela mudou. Para nós aqui que ficou aqui na Terra, né? Se era uma coisa, a gente passa a falar que é outra coisa, né? Afinal, conservamos a nossa individualidade após o nosso desencarne? Continuamos com a nossa individualidade, né? Ela continua a existir, exatamente como nós éramos, né? Porque não há sobressalto. Nós simplesmente estamos aqui hoje e de repente nós desencarnamos e vamos aparecer exatamente como estamos aqui, né? Continuamos exatamente como fomos, com a nossa personalidade, com os nossos conceitos, com os nossos preconceitos, com as nossas qualidades, os nossos defeitos, né? Com o nosso conhecimento, a nossa inteligência, nada vai mudar, né? E nós temos depoimento, inclusive, dos espíritos que comparecem à mesa mediúnica, né? Dizendo, nos comprovando isso aí. A individualidade permanece a mesma. Nós somos exatamente como nós somos. Não existe milagre. Agora quando eu morrer vai apagar tudo e eu vou estar zerado. Não, nada disso. Levamos então as nossas qualidades, os nossos defeitos, as manias. Tudo levamos para o lado de lá. As nossas virtudes. E vamos procurar os nossos afins, igual os que têm as mesmas qualidades que nós. Por isso que nós vamos para aqueles lugares compatíveis.
conosco, né? Porque nós não vamos procurar um local onde a gente não vai se dar bem, nós vamos procurar os nossos afins, que é as pessoas que a gente se relaciona, os nossos gostos, aquela coisa toda. Então nós vamos justamente para um local desse com o que a gente realmente é. Né? Então, dependendo da nossa condução aqui na Terra, nós vamos para um lugar bom, lugar mais ou menos, ou um lugar pior. Só depende de nós. A cada um segundo as suas obras. Exatamente, cada um segundo as suas obras. É comum o desencarnado permanecer no plano físico e apegado aos seus familiares? E isso é comum após o desencarne, né, o desencarnado permanecer assim, apegado à sua família, apegado às suas coisas, né? Até também ao seu trabalho, apegado às pessoas, assim, os amigos bem mais chegados, né? É comum. É comum, bastante comum, né? É tanto comum porque a maioria das pessoas, né, ao desencarnar, elas não percebem da sua situação atual, elas não sabem que já morreram, não sabem que passaram para o lado de lá. Uma outra coisa que engana muito é o fato de ela se ver exatamente como ela era. Porque no momento que a gente desencarna, nós simplesmente mudamos de lado, nós continuamos a mesma pessoa. Nós só não vamos ter aquele corpo físico, mas o corpo que nós vamos ter é idêntico ao que nós tínhamos. Exatamente as mesmas feições, não muda nada. Só que é um corpo feito de um material diferente, né? Então, eles não percebem que tudo se modificou, né? Então, o que acontece? Eles procuram ficar por aqui, procuram ficar ao lado de seus familiares, vão procurar ficar junto com seus afins, né? Então, eles não sabem, então, que estão fora do corpo físico, no caso, né? Eles continuam ainda a se sentir como encarnados. Isso, inclusive, em trabalhos mediúnicos é comum. Não, mas eu não morri, eu estou encarnado, eu estou aqui, estou vivo. Né? Só que ele não se dá conta que a condição dele é outra. Ele está vivo, está se enxergando, mas está numa condição diferente, está num plano diferente. E isso ele não consegue perceber. Né? Isso ele não consegue perceber. Quer dizer, ele para, ele pensa, se vê, estou vivo, realmente está vivo, né? Só que ele está num plano diferente, né? Os que estão do lado de cá não vão enxergar ele. Seus familiares, né, seus amigos, seus colegas de trabalho. Ele vai lá nesses locais, vai ficar frequentando, só que as pessoas não vão perceber, porque os planos são diferentes. Sim. Ele vê todo mundo, ele enxerga todo mundo, né? Só que não consegue se comunicar. E aí começa um problema. Pô, ele está enxergando, está vivo, está vendo, fala com as pessoas não respondem, e aí ele fica naquela coisa, no final, o que está acontecendo, por que estão fazendo comigo? Mas ele não se percebeu ainda que a situação dele é diferente, né? Diferente no estado assim, de plano, né? Ele deixou um físico e está num plano espiritual, né? É por isso que alguns espíritos ficam ainda bastante deslocados por bastante tempo, né? Porque eles não, digamos assim, não se direcionam, porque eles não têm um pensamento elevado, né? Isso aí ajuda bastante. Não traçaram um determinado rumo do momento da sua vida, não estabeleceram ligações com o mundo espiritual. Quando a gente procura se inteirar das coisas espirituais, enquanto a gente está aqui, tudo é mais fácil, tudo se encadeia, tá? Então, até que vai chegar um momento, o que vai acontecer? Que eles vão ser ajudados, que eles vão ser despertados por amigos espirituais e serão encaminhados para o seu pleno restabelecimento espiritual, né? Mas até então eles não se dão conta da sua situação. Isso aí é bastante comum, tá? Inclusive tem espíritos que ficam aí por anos e anos reencarnados, não se dão conta que já estão no outro plano. E é possível e acontece que os familiares percebam, sintam uma influência dessa presença espiritual desse parente em seu lar, em sua casa? Aqueles familiares que têm um certo grau de sensibilidade, com certeza vão sentir, né? Porque o que acontece? O espírito, ele está lá no seu lar, muitas vezes ele na grande maioria não quer fazer mal para ninguém, ele não quer prejudicar ninguém, mas ele transmite energias, e essas energias deles prejudicam as pessoas que estão encarnadas, vão prejudicar indiretamente os seus familiares. E aqueles familiares que têm uma certa sensibilidade, eles percebem, eles têm a intuição, né, que tem alguém junto com eles lá.
né? De repente até diz, eu acho que o fulano está aqui, eu estou sentindo a presença do Beltrano, né? Quer dizer, isso aí é uma certa sensibilidade que certas pessoas têm e é perfeitamente viável, e acontece isso aí. E quando os familiares percebem essa presença de ente querido dentro do lar, né? Alguns até entendem que o desencarnado está precisando de luz, aí vão acender uma vela, né? Alguns, não são todos, né? Sim, claro. A gente respeita. Qual é a orientação que se deve ter quando se percebe que um ente querido desencarnado permaneceu no lar? Bom, a orientação que a doutrina nos dá é o seguinte: se a pessoa percebe essa influência, que está sendo influenciado, que existe a presença de alguém, né, e se ela tem um certo conhecimento das coisas espirituais, que ela recorra a uma casa espírita, né, o que converse não converse, mas simplesmente mentalize para o espírito que ele se dirija para uma casa espírita, onde ele vai ser atendido, onde ele vai ser socorrido. Não adianta, por exemplo, tu acender velas, isso aí não tem influência nenhuma. Isso não influencia? Não influencia nada, porque o espírito não vai se iluminar com a luz da vela. O que vai favorecer o espírito, que vai ajudar ele na sua caminhada evolutiva, no seu progresso, são as energias emanadas pelos familiares, são as preces que são feitas ao seu favor, pedindo para que ele se conduza, que ele esteja bem amparado, que ele esteja protegido. Aí sim nós estaremos auxiliando com essas energias da prece, mas não com a vela, porque aquela luzinha ali não vai influenciar absolutamente nada. Uma outra pergunta, professor Paulo. O espírito desencarnado, que já está consciente da sua situação de desencarnado, mas tendo em vista que aqui na Terra ficou alguns inimigos, ele pode querer perturbar? Pode. Se ele for um espírito assim que não tem um certo grau de evolução, né, ele pode querer perturbar, não só pode como perturba, né? Porque isso o Cristo já nos dizia, né? Como é que dizer assim, compadece ou te acerta com teus inimigos enquanto vocês estiverem caminhando juntos. Por que isso? Porque assim, Madeira, um exemplo bem simples: se nós estamos aqui na Terra, nós os dois, e se nós brigamos, nós como encarnados, a gente pode se defender. De repente eu vou indo por uma determinada rua, tu vai vir, digo, lá vem o Madeira, eu não quero me encontrar com ele, já tive uma rixa, eu atravessar a rua, vou por outro lado. Tem esse recurso. Agora, quando um desencarna, não tem esse recurso. Nós não temos, que a gente não consegue perceber. Ao contrário, ele consegue nos perceber. Sim. E aí ele vai nos prejudicar. Se realmente for um espírito que não tiver uma evolução espiritual, que não tiver um conhecimento, tá? E ele quiser realmente prejudicar, ele vai fazer de tudo para nos atucanar e vai conseguir, se a gente não tiver naturalmente bem centrado. Porque, como eu digo assim, tudo é uma questão de sintonia. As pessoas acreditam, só trocando em miúdos, as pessoas, feitiço, acontece aquilo, eu faço um trabalho para ti, faço um trabalho. Não tem problema nenhum. Pega, não pega? Depende. Se eu estiver sintonizado, se eu estiver com o meu padrão vibratório baixo, eu vou sintonizar com aquela situação. Então aquilo pode me fazer mal. Agora, se eu estiver tranquilo, com o meu padrão vibratório normal, não está nem aí, aquilo simplesmente pode fazer quantas vezes quiser e que não vai resolver nada. Certo. Sempre que uma pessoa desencarna, ou seja, sempre que uma pessoa morre, costumamos consolar as pessoas, né, com a frase: descansou, né? Ele ou ela descansou. Aí eu te pergunto, essa frase, ela é certa? Porque quando alguém morre, nós temos já um costume nosso de falar: o fulano de tal agora descansou, está melhor do que nós. Essa frase, ela é certa? Isso aí a gente ouve principalmente naquelas pessoas que têm uma doença crônica, né, com estado terminal, que sofrem muito, né, no seu processo desencarnatório, se presta a desencarnar. Não é correto, porque nós não sabemos como está esse elemento, nós não temos a mínima condição, porque ele pode estar num estado de muita perturbação, e ao contrário de estar descansando, ele está muito agitado, né? Ele está sofrendo bastante. Então, isso aí de dizer que descansou, está em paz, não é correto, né? Porque a gente não sabe qual é a situação em que a pessoa está do lado de lá.
Se ela já desencarnou ou está encarnada ainda, começa por aí. Se ela continua encarnada e a gente é muito apegado ao nosso corpo físico, porque a gente passa anos e anos com ele, né? Então, quando a gente não tem conhecimento das coisas espirituais, esse desapego, o que acontece? Embora a gente morra, a gente fica preso ainda ao corpo, porque ele teve uma vida inteira com a gente não quer se desfazer. Então a gente não sabe se essa pessoa já desencarnou ou não desencarnou, qual é a situação dela. Ela pode estar em um estado muito grande de perturbação, né? Então não é correto a gente afirmar que a pessoa desencarnou, que a pessoa descansou, que vai estar melhor que nós, agora está tudo tranquilo. É complicado. Então, professor, morrer e desencarnar tem uma grande diferença. Tem bastante, porque a morte ela é física, a morte ela é biológica, é o corpo físico que morre com a cessação da vida orgânica. No momento em que cessa a vida orgânica, o corpo físico morre. Então a morte é física, o desencarne é espiritual, é feito pela espiritualidade, né? Então aquela coisa que a gente diz assim, eu posso estar morto, mas não desencarnei. Eu estou morto, mas continuo encarnado ainda. Eu me recordo de um livro do Chico Xavier. Ele psicografou várias mensagens de espíritos que haviam desencarnados. Sim. E uma das mensagens que me chamou também muita atenção foi de um jovem que ele se endereçou aos seus pais e disse: pai e mãe, morrer é a coisa mais fácil do mundo. E ele afirmou que o difícil está sendo desencarnar. Então ele relata o que é desencarnar. Está difícil eu me desencarnar das coisas que eu gostava, da minha casa, da minha moto, da minha namorada, da minha família. Uma série de coisas, né? É muito complicado, né? Então a gente muitas vezes pensa, o fulano morreu, já está desencarnado, de repente está num local bom, e às vezes a pessoa ainda está muito atrapalhada, está na nossa volta, e às vezes permanece, dependendo da situação, nós levamos dias, meses, anos encarnados, né? Mas a espiritualidade, ela sempre está pronta para nos ajudar. Quando chegar o momento certo, sempre tem auxílio, nunca deixa de ter. No momento certo, vai chegar o auxílio e nós vamos ser encaminhados, nós vamos ser amparados, tudo bem. Nós não vamos deixar de maneira nenhuma de ficar desamparados, né? Uma grande dúvida das pessoas também é sobre esse auxílio, Paulo, se até o pior dos criminosos também recebe auxílio. Recebe, porque Deus é Pai amoroso e justo, né? Deus não nos castiga jamais. Ele vai nos dar tantas oportunidades quantas forem necessárias para a gente refazer aquelas coisas que a gente não fez bem feito ou que deixou de fazer e não teve tempo, né? Então a gente fica muitas vezes com raiva, muitas vezes bravo a ver os noticiários, esses crimes horrendos que daí, né? Mas embora são irmãos nossos que estão em desalinho, são irmãos nossos que estão ainda em estágio muito atrasado, muito primitivismo, mas eles também vão chegar às mesmas condições que nós. Nós estamos rumando para a perfectibilidade e eles também vão chegar lá. É como nos ensina a doutrina espírita: o criminoso de hoje será o santo de amanhã. O santo de amanhã, exatamente. Paulo, te deixo esses segundos para as tuas considerações finais. Não, eu só queria agradecer pela oportunidade, agradecer pelo convite de mais uma vez estar aqui, né, para dar esse esclarecimento à luz da doutrina espírita, né, que a gente estuda muito, gosta muito, né, e nos colocamos sempre à disposição tua, né, para quando precisar, só nos chamar, nós estaremos prontos para dar a nossa pequena colaboração nesse sentido. E o nosso muito obrigado. Neste momento agradecemos assim, profundamente a tua presença aqui junto conosco, trazendo esses esclarecimentos, essas informações e também trazendo a todos nós um consolo sobre desencarnação. Tirar um pouco de medo. Um pouco de medo, exatamente, porque a morte não dói. Não dói, né? Muito bem, obrigado, Paulo. O terceiro milênio vai ficando por aqui. Nós agradecemos o seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que tenha uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.